Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. É chegado um tempo onde nós não vamos mais esperar o nosso inimigo nos atacar. Mas é nós que temos que ir na direção da nossa batalha e entrar no meio do nosso vale e lutar contra o nosso inimigo. E a mensagem de hoje é justamente sobre isso. Sobre Baraque, o filho do trovão, onde teve que sair dos montes, das planícies e descer no meio do vale para lutar contra o inimigo do povo de Deus. E no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 14, está escrito assim: Então Débora disse a Baraque: Vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Sísera. O Senhor está com você. Somente até aqui. Todas as vezes que deixamos de fazer a vontade de Deus, automaticamente nós deixamos de conquistar as bênçãos que o Senhor tem para nós. E toda vitória, bênção, prosperidade, poder é transferida para os nossos inimigos. E é por isso que a maldade tem crescido a cada dia. Por isso que há tanta corrupção no nosso meio. É por isso que estamos vivendo um tempo em que as famílias estão sendo destruídas. É por isso que há tanta prostituição no nosso meio. É por isso que a nossa geração tem cada dia se perdido mais. As pessoas estão vivendo uma vida sem propósitos, sem sentido, sem princípios, sem direção, porque as forças do mal têm ganhado forças a cada dia. Porque a gente tem deixado de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente tem deixado de conquistar aquilo que era para ser nosso. Nós temos deixado a nossa vida espiritual de lado. Nós temos deixado a nossa responsabilidade com Deus. E a geração que tem carregado a marca da promessa está se tornando cada dia mais fraca. Nós temos que retomar imediatamente a nossa identidade. Você precisa entender que Deus te chamou para ser um conquistador. Deus te levantou para liderar e não para ser um liderado. Deus te chamou para você influenciar e não para ser influenciado. Deus te chamou para você derrubar gigantes. Deus te chamou para você ser uma luz no meio da escuridão. E era exatamente o que estava acontecendo com o povo de Israel. Perderam a sua identidade porque deixaram de fazer a vontade de Deus. E por isso que estavam sendo oprimidos e foram conquistados pelo rei Jabim. Liderados pelo seu comandante Sísera e mais seus 900 carros de ferro. E durante 20 anos foram escravizados e maltratados sem dó e nem piedade, porque Deus se afastou daquele povo. Só que até que o povo, não aguentando mais, começaram a clamar e pedir socorro a Deus, para Ele dar um basta naquela situação. Porque chega uma hora que a gente tem que dar um basta no nosso sofrimento. Você precisa dar um basta nessa humilhação. Você precisa dar um basta nesse vício que tem acabado com a sua vida. Você tem que dar um basta nesse complexo de inferioridade e parar de achar que você é um nada. Você tem que dar um basta nesse relacionamento abusivo. Você tem que dar um basta nessa mentira que você vive. Você tem que dar um basta em tudo isso que tem te levado para longe do propósito do Senhor para você.
e assumir a identidade que Deus te deu. Para de confiar na tua força e começa a se humilhar e clamar na presença do Deus Todo-Poderoso. Volta a buscar a presença de Deus. Volta a orar e ler a Bíblia. Volta a ter intimidade com o teu Deus. Então Ele ouvirá a tua voz e do céu te mandará o seu socorro. Porque esse é o nosso Deus. E quando o povo clamou e pediu socorro, Deus escutou a voz daquela nação. E naquela época uma mulher chamada Débora era profeta e juíza no meio do povo de Israel. Ela então manda chamar Baraque, o homem do trovão, e lhe dá a seguinte ordem: assim te diz o Senhor, reúna 10.000 soldados e os leve ao monte Tabor, porque eu vou trazer até você o comandante Cícera com o seu exército e os seus 900 carros de ferro. Mas não temas, porque eu te darei a vitória. E em vez de Baraque acreditar na voz do profeta, ele, cheio de dúvidas, fala para Débora que só iria se ela fosse com ele. Ele duvidou da voz de Deus. Ele duvidou da voz do profeta. Ele duvidou do chamado de Deus. Ele duvidou da ordem que Deus estava dando para ele. E por causa da sua dúvida, Baraque vai perder e não ficará com as honras da vitória daquela batalha. E a honra que era para ser de Baraque, Deus vai entregar para uma mulher. Porque a nossa dúvida tira a honra que Deus quer dar para a gente. Por causa da tua dúvida, você está perdendo a glória que o Senhor quer pôr sobre a tua vida. Por causa da tua dúvida, portas que eram para estar abertas estão fechadas. Por causa da tua dúvida, você está deixando de conquistar territórios que eram para ser seus. Por causa do seu medo, você está deixando de ocupar cargos estratégicos. Por causa do teu medo, você está deixando de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Para de duvidar da voz de Deus. Para de duvidar do teu chamado. Para de ter medo de fracassar e vai na direção que Deus te enviou, porque Ele te dará a vitória. E mesmo duvidando, Baraque reuniu 10.000 homens e ficaram ali no Monte Tabor. E do outro lado, Cícera, o comandante, levou o seu exército e mais seus 900 carros de ferro até o vale do rio Quizon. O inimigo não estava no monte, o inimigo estava no vale. Então Débora fala para Baraque: vai agora, porque é hoje que o Senhor te dará a vitória. Desce naquele vale, porque o Senhor está com você. A preparação foi no monte, lá em cima, nas planícies. Mas a batalha seria travada lá embaixo, no meio do vale. Porque a nossa geração precisa entender que chegou um tempo que não é mais a gente que vai esperar a batalha vir até nós, mas é nós que vamos ter que ir na direção das nossas lutas e enfrentar o nosso inimigo no meio do vale. Não dá mais para querer ficar só no monte. É tempo de descer do monte e ir na onde ninguém quer ir. É tempo de ter coragem. É tempo de fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. É tempo de pagar um preço. É tempo de renunciar. É tempo de parar de aceitar a derrota na nossa vida. É tempo de tomar de volta aquilo que nos foi arrancado.
É tempo de sair da nossa zona de conforto e colocar a armadura que Deus te deu e ir na direção da tua guerra, porque Deus está te chamando para lutar no meio do seu vale e Ele te dará a vitória. Esse é o nosso Deus. E quando Baraque chegou naquele vale, o Senhor Deus fez com que houvesse uma confusão no meio do exército inimigo. E a vitória foi entregue nas mãos dos filhos de Deus. Você só precisa ir. Você só precisa obedecer aquilo que Deus está te falando. Porque é Ele que vai te dar a vitória. É Ele que vai derrotar os inimigos. É Ele que vai fazer um milagre. E se você somente ter coragem, um milagre vai acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. E essa foi a mensagem de hoje. Saia dos montes e desça lá no meio dos vales, porque o Espírito do Senhor vai te dar a vitória no meio da sua guerra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração. Nos ajude a espalhar essa mensagem. Curta o vídeo, compartilhe, comente e principalmente se inscreva no nosso canal. E juntos espalharemos a mensagem do Evangelho. E é claro, eu te espero aqui na próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus.